Ok. Agora aqui na radiciação de números naturais, radiciação nada mais é do que a raiz, tá, gente? Mas naturais não, racionais. Então, nos números racionais, não existe raiz quadrada de números que não sejam quadrados perfeitos. Eles precisam ser quadrados perfeitos. É igual aqui, ó. 4 nonos. Se a raiz está dentro da fração toda, eu também posso escrever isso como raiz de 4 sobre raiz de 9. Aqui, deixa eu mostrar. Isso é a mesma coisa que isso aqui. Agora, se a raiz estiver em cima estiver apenas um número, aí eu vou tirar apenas a raiz desse número e repetir o de baixo. A raiz de 4, 2 sobre 9, tá? Agora aqui não, ó. A raiz tá pegando tudo. Então, quanto que é a raiz de 4? 2. Quanto que é a raiz de 9? 3, tá bom? Tá. Então, vamos continuar. Então, tá. Aqui, se vocês também tiverem a raiz de um número decimal, vocês conseguem escrever com o denominador 10, 100, 1000 e por aí vai, tá? Então, por exemplo, 0,64, vocês podem escrever como a raiz de 64 sobre 100, que é um número que vai ter 2 zeros por causa que tem 2 algarismos depois da vírgula, tá? Então, ó, como a raiz está pegando o número todo, isso é raiz de 64 sobre raiz de 100. Quanto que é a raiz... Jesus. Quanto que é a raiz de 64? A raiz de 64 é 8. E a raiz de 100 é 10. Vocês podem escrever assim. Ah, Kelly, mas aqui eu poderia, ó, na raiz de 0,64, era só botar 0,8 como resposta. Porque aí eu repito 0 e tiro só aqui a raiz do número 64. Não tá errado, porque se você dividir aqui, ó, como tá dividido por 10, só tem um 0, só vão dar uma casa, que vai dar 0,8 também, tá? Eu só tô mostrando duas formas diferentes para vocês calcularem. Então, vocês vão usar isso para poder fazer os exercícios, ok? E nas expressões numéricas, vocês precisam entender que agora que vocês têm raiz e vocês já têm potência, quando vocês forem começar para fazer uma expressão numérica, agora não começa por multiplicação e divisão, não. Primeiro vem o quê? Potência e raiz. Aí depois você resolve multiplicação e divisão, tá? E por último, soma e subtração. Kelly, mas e aquela ordem do parêntese, chave, colchete? Vai continuar mesmo, ó. Primeiro, vai o que tá no parênteses. Segundo, chaves. Terceiro, colchetes, tá? A gente sempre vai de dentro para fora, ok? Então, ó, ele deu vários exemplos aqui. Cadê? 1/3 mais 0,8 menos 1/5. Aí, esse 0,8 ele transformou numa fração de base 10, porque aí, ó, para tirar MMC, muito mais fácil. Então, é melhor você botar isso aqui, ó, 8 décimos, 1/3 e 1/5. E dividiu por 2/5, por quê? Porque ele tirou a raiz, até porque você não pode dividir um número por uma raiz, você tem que tirar a raiz, tá bom? Então, ele tirou, deixou aqui tudo bonitinho, tirou a MMC, ó, deu 30, dividido por 2/5, somou isso tudo e diminuiu e deu 28. Aí, ó, repetiu o primeiro e multiplicou, ó, o pontinho de multiplicação pelo inverso do segundo, ó. Se inverteu, o 5 veio para cima e o 2 para baixo. Ah, e eu tenho que ficar simplificando? Gente, vocês podem multiplicar e simplificar só no final, tá bom? Isso não é uma regra, não é uma regra.
Então, olha aqui. Olha esse exercício aqui, ó. Calcule o valor das expressões. 3 vezes 81. Quanto que é a raiz de 81? 9. Menos 2 vezes... Tá vendo que o expoente está do lado de fora? Significa que ele está elevando ao quadrado tanto o número de cima quanto o número de baixo. Só que 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Então, aqui, ó, é 1/4 mais... Quanto que é 4 elevado a menos 1, né? A mesma coisa que 1/4. Quando eu tenho expoente negativo, para ele virar positivo, ele tem que virar uma fração e o expoente acompanha o número. 4 elevado a 1 dá 4, ó. Agora vocês vão resolver. É igual aqui. Raiz de 1/4. Pode separar como raiz de 1 e raiz de 4? Pode. Aqui, pode separar? Pode. Agora aqui, ó. 1/3 elevado a menos 1. Já falei que quando o expoente é negativo, eu tenho que inverter o número. Como não é um número que vai virar fração, eu vou ter uma fração que vai virar um número. Então, o 3 vai subir e o 1 vai descer. E aí, o expoente não vai ser negativo, vai ser positivo. Quanto que é 3 elevado a 1? 3. E aqui? E esse 1 que tá aqui embaixo? Vou botar pra quê? Então, aqui, ó, vai ser 3. E aqui, menos... Agora, olha só. Vou fazer aqui do ladinho. Sobre 2 elevado a menos 2. Primeiro, a gente vai transformar ele para poder sumir com o sinal, ó. Vamos lá. Eu vou ter que inverter o número. O sinal de negativo sumiu, mas a potência continua. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, aqui eu tenho 4. Agora, vocês só vão resolver a expressão, tá bom? A ideia principal é essa. A gente aqui terminou o capítulo 2. Eu vou escolher e eu quero as resoluções das questões nas fotos. Eu quero as resoluções para eu ver o que vocês estão fazendo. Eu tô resolvendo exercício para vocês, tô dando exemplo, tô explicando detalhado, tá? E eu preciso desse retorno de cada um, tá bom? Na semana que vem, eu vou colocar um trabalho, tá bom? Como no dia da aula. Eu não vou dar a matéria do livro, eu vou botar um trabalho e aí vocês vão resolver o trabalho, ou eu vou botar igual o professor André fez, como aquele teste pelo Google, ok? E aí vocês vão resolver e me enviar, tá bom? Valeu, galera. Beijo.